Boa tarde a todos, bem-vindo ao programa, mais um episódio do Bartolomeu e eu. Hoje é dia 16 de dezembro, uma sexta-feira, 4 horas da tarde. Estou com o ilustre psicólogo Agostinho. Tudo bem, Agostinho? Seja bem-vindo. Tudo bem, Rodrigo. Uma alegria, uma satisfação estar aqui com você. Obrigado, Agostinho. Agostinho, você quer se apresentar para a gente, falar um pouco de você? Então, meu nome é Agostinho Busato. Eu sou formado em Psicologia e Filosofia, Rodrigo. E já estou vários anos na área, né? Eu acho que mais de 40 anos hoje, Rodrigo. De poltrona? 40 anos de luta na psicologia. Luta na psicologia. Eu fui teu paciente há 20 anos atrás, estava comentando 20 com você. anos atrás, Rodrigo. O tempo passa rápido, né? O tempo passa muito rápido. Eu não acredito que eu estou com essa idade e não acredito que passou tanto tempo. Desde a nossa última conversa. Você tratou a minha mãe também, né? Uhum. Ela me falou, chama o Agostinho para fazer um podcast com você e tal. Eu falei, puta, mas que bacana, né? Fera, né? O Agostinho sabe das coisas. Vou chamar ele. Eu te chamei você e deu certo. Deu, Rodrigo. Fiquei muito contente quando você ligou, né? E você conversou, explicou o que queria. Eu falei, não, estamos aí. É muito importante isso, Rodrigo. Sim, doutor, qual é a tua linha, a tua corrente de psicologia, né? A tua corrente... Uhum. Rodrigo, hoje eu trabalho muito com a logoterapia de Viktor Frankl, que é uma corrente de psicologia que nasce ali também na Áustria. E trabalho também com a psicologia de Carl Gustav Jung. Eu faço, na verdade, uma união dos dois. Sou muito fã do Jung. Jung, ele é muito importante dentro da psicologia, né, Rodrigo? É a psicologia analítica, né? Isso, a psicologia analítica do Jung e a logoterapia de Frankl. A gente pode dizer que as duas correntes se unem, Rodrigo. A logoterapia é existencial, é existencialista? Isto, a logoterapia, ela é considerada da linha existencial, né? Psicologia humanista existencial. Ela tenta nos localizar no mundo, na realidade, né? Bem no concreto do mundo. Certo. O Jung é mais profundo, né? Sim, é nos arquétipos do inconsciente, né? Isto, Rodrigo, os arquétipos do inconsciente. A logoterapia, ela trabalha com sonhos, essas coisas também, intelecto, como que o sofrimento, a questão do sofrimento, como ela engloba a questão do sofrimento na logoterapia? Isto, Rodrigo, a gente pode dizer que as duas, tanto a corrente analítica do Jung, como você colocou muito bem, como a logoterapia de Frankl, as duas trabalham com sonho e as duas olham o sofrimento humano. Sim. A logoterapia de Frankl, ela olha o sofrimento humano quase como uma condição existencial. Sim. Todo ser humano vai sofrer, não é? Em grau um pouco maior, um pouco menor, mas ela reconhece o sofrimento humano como próprio do crescimento humano. Do crescimento. Isso. A evolução, através do sofrimento, evolui, né? Isto. Como também Jung, como você colocou, Rodrigo, ele tem também a mesma percepção, né? O sofrimento humano nos faz, nos torna mais fortes, não é, Rodrigo? É o que a gente fala, quando me mata, me fortalece, né? É verdade, Rodrigo. Na questão ali da psicologia em si, tratar o sofrimento é por causa de uma condição filosófica que assume que a vida de fato é sofrimento, a vida é na essência uma coisa triste. Veja, Rodrigo, é fato que você diz. O Camus fala que é um absurdo, né? É um absurdo. O existencialismo, essa corrente existencialista, humanista, eles sempre consideraram o sofrimento como parte da condição humana. É condição humana. O ser humano, querendo ou não, ele vai passar momentos de crescimento, né? E a gente diz que o primeiro momento de dor e que leva a crescimento é o próprio nascimento, né? A criança sai do conforto do útero da mãe e vai para a vida, né? E depois a vida toda sempre tem momentos de exigência maior, não é? Tem uma passagem do livro do Franklin, Em Busca de Sentido. Isso, ele fala sobre o pessoal em Auschwitz, né, preso nos campos de concentração, né? Perfeito, Você sabe Rodrigo. dizer do que se trata esse livro? Eu não cheguei a ler.
Rodrigo, esse livro é o mais famoso dele, não é? É um psicólogo no campo de concentração. Na verdade, tá. Ele era judeu? Isso, Viktor Frankl era judeu. Ah, não sabia. Ele foi internado no campo de concentração como prisioneiro, né? Foi levado, passou por vários campos, né? Inclusive Auschwitz, Birkenau. E ele sobrevive. E esse livro, ele dita esse livro em 9 dias. O livro que é best-seller mundial. Que legal, a história do livro louco. É extraordinário. É um dos livros que todo mundo deve ler, Rodrigo. É mesmo? Eu vou ler, então. Psicólogo, você vai gostar muito. Certo. E você é formado em filosofia também, doutor? Sim, também gosto muito, Rodrigo. Sabe que eu estudei filosofia, né? Também gosto muito de filosofia. Nossa. Você também, né? Gosta muito de filosofia. Gosto bastante. E você falou do sofrimento, da questão existencial, eu pensei em Schopenhauer. Ah, Schopenhauer né? Eu gosto mais de dizer que Schopenhauer é quase realista, né? É realista, é verdade. Mas é considerado pessimista, assim, né? Sim. É a vontade, né? Isso, a vontade, a questão da vontade, a questão da liberdade da vontade, que depois Frankl pega muito, né? Frankl, ele acredita que todo ser humano é livre para escolher. Sim. E assumir os seus processos vitais, né? O Sartre também diz que o ser humano é fardado a grande sacanagem de ser livre, né? É uma sacanagem que dá para ele é obrigado a escolher a partir de então, né? Eu gostei da expressão que você usou, é isso mesmo. É interessantíssimo, né? Nós não temos opção. Nós nascemos para ser livres e aí responsáveis por nossos atos, né? E aí está a grande dificuldade. Né? Uma luta de vida toda, né? Responsabilidade, liberdade, né? E Freud é um gênio, né? É um gênio. Talvez um dos maiores gênios na história da humanidade, né? E o Freud, ele é muito curioso. O Frankl, eu admirava muito Freud, e Jung também. Frankl, ele tem uma expressão, né, que ele só pôde ver mais longe porque Freud o antecedeu e ele pôde então subir em ombros de gigantes, não é? É o reconhecimento, né, da obra do outro, né? O reconhecimento, né? Jung também, a gente pode brincar que Jung foi o discípulo preferido do Freud. Era o único cristão, né? Jung era filho de pastores, né? Eu vou te perguntar aqui, agora acabei me esquecendo o que era. Sim, porque o Freud, todos eles, o Jung, ele criou, foi um dos fundadores do AA, né? Do Alcoólicos Anônimos, né? Ele se correspondeu por caras com o Bill, né? Que é um dos criadores do Alcoólicos Anônimos, né? O Bill E o Jung fez a base espiritual da coisa toda, né? Eu achei muito interessante isso que eu li, porque eu já passei por esses grupos, né? E eu me identifiquei um pouco do pensamento, tá ali bem visível, assim, na coisa do poder superior, né? Eu acredito também nisso, Rodrigo, que o equilíbrio do ser humano, como a gente conversava um pouco antes também, o equilíbrio do ser humano, ele passa necessariamente pela espiritualidade. Sim. Não é? Eu acho que é impossível a nós, Rodrigo, atingir um equilíbrio de vida, um equilíbrio na vida sem espiritualidade. É difícil, né? É muito difícil, Rodrigo. Eu acho que eu na questão do ateu, então, daí, né? Como que o ateu se comporta nesse meio, né? Ou ele é superficial, ou ele se auto-engana, porque ele acredita em Deus, não acredita nele, então Deus não existe. É um triângulo de negação, né? Da situação toda. É interessante, né, Rodrigo? Porque todos nós, querendo ou não, nós desejamos uma autotranscendência, né? Sim. E aí entra o amor, né? O amor entra nisso aí, né, doutor? E essa autotranscendência, ela vai acontecer no trabalho, no amor, não é? Dizem que o amor, ele torna a gente imortal, né? É verdade.
Eu li um lugar, acho que na internet, no Instagram, eu li. Ah, é? Vi uma coisa inteligente na internet. É. É difícil. Mas ajuda muito, né? É. Eu acredito que como nós estamos fazendo, Rodrigo, toda troca de ideia, né? Toda busca de ideia leva a gente a um ponto mais alto, né? Leva a gente a perceber a realidade de maneira mais ampla, né? Tem pessoas que são apaixonadas por sexo, bebida, né? Como que é essa questão a doença da vontade? Eu li num livro chamado Ensaios da Embriaguez, esqueci o nome do autor, um brasileiro, falando alcoolismo com a doença da vontade. Pode. Achei bem interessante a pegada dele, do jeito que ele falou, né? Explicou, né? Pode. Tem autores que dizem isso, Rodrigo, que é uma fraqueza da vontade. A vontade, Rodrigo, é algo muito, muito forte no ser humano. É uma força transformadora enorme, né? Einstein dizia que a maior força que existe no universo é a vontade. Você veja como é forte isso, né? Sim. E então existe uma dependência que nós dizemos de amor. Até tem não sei se já ouviu falar, Amor e Sexo é um grupo que existe, como existe o AA, existe o dependente de amor e sexo, né? Já ouvi falar. Né? É muito famoso o grupo também, é quase como o AA, mas ele foi criado para dependência de amor e sexo, né? Então, tanto o álcool quanto o sexo pelo sexo, eles trazem uma dependência, né? Porque o indivíduo sente por instantes um prazer. Nirvana, não é? Né? Isto, exatamente. Eu gosto da palavra, os budistas estão falando do Nirvana, né? Eu acho interessante. Mas eu acho que por que acontece com o homem viciar em bebida? Já tem a predisposição genética? Como que é? Sabe? Tem sim, Rodrigo. Tem uma influência genética. Tem genética? Tem influências psicológicas, né? Então você podia dizer que é multifatorial. Multifatorial. Tem muitos fatores que disparam no indivíduo essa propensão por uma dependência ou de sexo, e que o indivíduo aí ele vai buscar sexo continuamente para se realizar, mas é uma coisa que não tem fim. Não tem fim. E a mesma coisa o álcool, né? O indivíduo vai buscar e cada vez vai ampliando a quantidade e não tem fim, não é? Sim. E os dois processos, Rodrigo, eles podem levar a uma despersonalização, não é? Da pessoa? A gente se perde, né? Se perde a identidade, né? Eu sou um cara que hoje em dia eu busco muito olhar para o meu passado e que as pessoas significam para mim, cada uma, sabe? De acordo com a minha história, sabe? A pessoa aceita, aquela pessoa não aceita porque não vai parte da minha história, ou é desconhecida, não quero me arriscar a me envolver com essa pessoa. Por medo ou por comodidade, não se relacionar, né? É difícil se relacionar hoje em dia, né? É verdade, Rodrigo. Você tem essa sensação, sabe? Que antes era mais fácil. É verdade, Rodrigo. E temos uma grande dor aí, né? Eu concordo com você. Acho que a filosofia me salvou, sabe, doutor? A filosofia, você gosta muito da filosofia? Eu gosto muito, Rodrigo? eu tô com 3 Gaia Ciência do Nietzsche lá em casa. Poxa. Já li 2. Hoje vou abrir o outro, do Nietzsche. Que gosta. Já li toda a obra do Nietzsche, né? Li toda a obra do Nietzsche, já 2 vezes já. O Nietzsche, ele é muito importante, né? Muito empolgante. Muito. Ele é muito empolgante. Eu gosto do Foucault, eu gosto do Schopenhauer, eu li A Vontade de Representação do Schopenhauer, né? Que é um calhamaço, um livro grande, denso. Ele fala da dor, da culpa, do antídoto, né? Isso. Ele consegue chegar numa cura, né? Ele usa o budismo daí, né? O budismo como forma de ajuda pessoal, né? De crescimento. Transcendental, né? Você sabe que agora tem alguns autores que unem muito a psicologia e a filosofia. Acho que você já escutou falar Irving Yalom. O Nietzsche chorou, né?
Isto, aquele livro que ele escreve, que é famoso best-seller, né? Eu li os dois, A Cor de Schopenhauer e o Nietzsche. Você leu os dois? Não li mais a obra dele, não conheço mais a obra Mas dele. essas duas, elas são extraordinárias, né? O Nietzsche chorou é emocionante. É emocionante. As duas eu gosto demais, quando o Nietzsche chorou e A Cura de Schopenhauer. Ele tem vários livros bons. Ah, tá. Alguém que se pode recomendar como leitura, né? Tá, Irving Yalom. Eu conheço a obra do Dostoiévski. Você gosta do Dostoiévski? Gosto muito. Ele é muito bom, né? É muito bom. Acho que é o melhor romancista que já teve na literatura, né? Mais que o Shakespeare, eu acho. Eu acho que o Dostoiévski é uma riqueza. Para criar um personagem dramático e histérico. Ele explora os lados sombrios da personalidade humana. Rodrigo. De uma maneira muito genial, né? É interessante, né, Rodrigo, como esses pensadores russos, né, como eles entenderam a alma humana, né? A espiritualidade, a alma humana, né? As dores. E tudo passa pelo niilismo, né? O niilismo, né? Que aquilo que não, o Camus vai diagnosticar esse niilismo, vai superar esse niilismo através do absurdismo, né? Tudo é absurdo, né? Porque ele não sabe de onde vai, de onde vem, porque a gente sente, porque a gente respira. Porque a gente é feliz, porque a gente é triste, não dá pra saber. Então é um absurdo. Então, se contente com o absurdo. E a vida é mais do que o absurdo, não é? A vida é mais do que o absurdo, né? Quando você falava de Frankl, do campo de concentração, né? Você veja como é curioso o ser humano entrar no campo de concentração e a vida ali era um absurdo, né? O campo de concentração era um absurdo. Né? Tem um poeta que falou que não pode mais fazer poesia depois de Auschwitz, né? Está certo. Não se pode fazer poesia depois de Auschwitz. Porque ele fala alegria, demonstrando a felicidade, dizendo que as pessoas estão sendo mortas em câmaras de gás, né? E como é possível a gente, às vezes, encontrar, né, um sentido apesar da dor, né? Encontrar um sentido na vida apesar do sofrimento, não é, Rodrigo? E a igreja hoje, eu acho que os evangelhos estão se reformulando, né? Se reformulando e abrindo horizontes, sendo fiéis, né? Mas a mensagem que eles trabalham deveria ser mais bem explorada. Muita repetição nos cultos, nos cultos da igreja evangélica. Mas é interessante, né, Rodrigo? Você vê o esforço, né? O esforço das pessoas, da humanidade, o esforço do ser humano de achar um caminho, né? Isso mesmo. O Nietzsche não aponta, né? Ele fala sobre a sociedade, ele falava assim: eu não quero me ater a pensamentos sobre a doença da humanidade. A humanidade é doente e ele encerra a obra dele sem um remédio, né? Um antídoto, né? Eu acredito, Rodrigo, nesse sentido que alguns têm, né? Tem. E toda reflexão mais séria, ela é um antídoto para a dor humana, né? Se veja, você citava a dor? A busca, a reflexão, né? Busca, reflexão. É o caminho, né? A busca. É um caminho. A eterna busca, né? A eterna busca, né? E essa busca, né? O ser humano sempre procurando esses segredos de interioridade, né? Buscando dentro de nós a saída, né? É muito rico tudo isso, né? Eu tenho medo de perder isso, essa busca, né? As fraquezas falam, puta, desista, cara, não vai em nada, isso aí não... Pra que estudar isso? Mas é uma coisa muito importante, né, Rodrigo? E você faz um caminho muito bonito aí, né? De buscar na interioridade, na filosofia, na psicologia, né? Falta estudar bastante ainda para chegar no turismo, mas já chega lá. Chega lá, né? Chega lá. Eu acredito, Rodrigo, que todos nós somos buscadores, né?
Eu não encontro melhor palavra. Às vezes eu penso peregrino, buscador, mas nós todos buscamos, parece que a vida toda, não é, Rodrigo? Buscamos algo mais sólido, mais... Eu tenho a impressão que a gente mergulha, sabe, doutor? Mergulha num relacionamento, num dilema, numa história de vida, a gente mergulha. Mergulha. O tempo passa, você está ali, tá lá embaixo da água, cara. Quando você sobe, tá tudo diferente. O tempo já passou, você mudou, né? Só que você continua mergulhando nas lembranças. É um eterno mergulhar e sabe, voltar. É um eterno buscar, né? É o que chama de despertar, né? É o despertar, né? É até que a gente desperta, né? A gente desperta. É verdade. Mas... eu era bem maluco, eu fui consultar com você, né? Isso há 20 anos atrás. Eu falei uma vez pra você que eu era profeta. E você falou pra mim assim, profeta do quê? Putz, cara, foi uma desilusão pra mim, cara. Por que o profeta se autoproclamado profeta aqui, cara? Assim, profeta do quê? Profeta da vida. Mas não era, né? Estava errado. Mas ao mesmo tempo é muito interessante, né, Rodrigo? Porque você sempre teve muita energia, né? Eu tenho. Muita força, muita energia, né? E a gente pode dizer, Rodrigo, que você sempre procurou e buscou, não? Acho que era pelos meus gostos que eu achava que era profeta, né? Eu gostava de espiritualidade, espiritismo. Gostava do Paulo Coelho, aquele mais místico mesmo. E eu me deslumbrei, né? Comecei a usar maconha, tinha um delírio, né? Delirei e acreditei por um tempo, né? Até que você, por exemplo, foi lá e me acordou do meu sono dogmático, né? É verdade. É verdade. Mas é isso aí, doutor. Rodrigo, eu fico contente de estar aqui conversando com você, foi uma alegria. Obrigado. Realmente muito grande. Espero que esses teus programas continuem, né? Obrigado. Porque você vai trazer sempre esse espírito de busca, sim, que é fundamental hoje. Obrigado, foi um prazer falar com você. Prazer foi meu, Rodrigo. A hora que quiser, do jeito que quiser, eu estou aqui à disposição. Esse foi o doutor Agostinho Busato. Bartolomeu. Abraço, pessoal. Muito obrigado.